Olá, para quem nos acompanha. O nosso mergulho nos documentos de hoje foca em um tema que fica bem ali na zona de atrito. É aquela balança super delicada. Exato. A balança entre a entrada precoce no mercado de trabalho e a proteção de quem ainda está em desenvolvimento. A necessidade econômica de um lado e o capital humano do outro. Perfeito. Hoje vamos analisar as fontes sobre a legislação trabalhista brasileira, mais especificamente o capítulo 4 da CLT. A famosa consolidação das leis do trabalho. Isso aí, o capítulo que trata da proteção do trabalho do menor. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender como a lei define as regras do jogo. Como a lei atua para quem começa a trabalhar cedo, né? Justamente, garantindo que o emprego não atropele a educação e a saúde física ou mental dessa galera. É uma arquitetura jurídica inteira desenhada para proteger o adolescente. O texto legal mostra uma desconfiança enorme da capacidade do mercado de se autorregular nesse ponto. Totalmente. E antes da gente avançar, cabe aqui um aviso de imparcialidade estrito para quem escuta. Sempre importante. A nossa análise tem um caráter puramente técnico. Vamos focar estritamente no texto legal apresentado nas fontes. Não vamos tomar posições políticas sobre legislação trabalhista, nem debater ideologias. O objetivo é servir apenas para informar a nossa audiência sobre os fatos contidos no documento, sem julgamentos. Compreender a norma posta. Certo, vamos desempacotar isso. O primeiro passo é entender de quem estamos falando. A lei tem umas idades mágicas. As barreiras etárias. Isso. Para a lei, o trabalhador menor é aquele entre 14 e 18 anos. Sim, essa é a janela de proteção principal que o documento estabelece. E existe uma regra geral bem dura. É tipo, totalmente proibido trabalhar antes dos 16 anos. Ponto. Salvo uma grande exceção. Exato. A condição de aprendiz, que permite a entrada a partir dos 14 anos. O que é fascinante aqui é que a lei não olha para o jovem apenas como uma força de trabalho mais barata. O legislador não vê um adulto em miniatura ali. Ele vê um cidadão em formação. Exatamente. Ao criar essa barreira dos 16 anos e só liberar os 14 como aprendiz, a premissa é clara. A finalidade primária desse indivíduo para a sociedade é a qualificação. O trabalho é só um laboratório prático. E lendo a fonte, tem um detalhe muito curioso. Uma exceção bem específica. Qual parte? A questão da oficina familiar. O texto traz uma diferenciação para o trabalho feito em oficinas onde operam exclusivamente pessoas da família do menor. Ah, sim. O negócio em família. Se o jovem estiver sob a direção dos pais ou tutores, algumas daquelas regras gerais mudam um pouco. Desde que não haja perigo, claro, porque isso ainda sobrevive no documento. Olha, isso é um reflexo claro de como a economia brasileira se estruturou. É o reconhecimento pragmático dos pequenos negócios familiares. A padaria do bairro, a oficina mecânica. Exato. Nesses lugares, a linha entre a rotina de casa e a atividade comercial quase não existe. A lei entende que, teoricamente, ter os pais supervisionando já traz uma proteção natural. Mas não é passe livre, né? De jeito nenhum. O ambiente familiar não pode ser justificativa para a exploração e, principalmente, não pode ser desculpa para o abandono escolar. A família não pode revogar o direito do jovem de estudar e se desenvolver. E falando em limites, a lei entra pesado na questão de onde o menor não pode trabalhar. A proteção moral e física. Blindagem de horários e ambientes. Começando pelo horário noturno. Menores de 18 anos são terminantemente proibidos de trabalhar no período da noite. E a lei é super rígida com relógio nesse ponto. Muito. A fonte define o período noturno de forma inflexível, das 22 horas às 5 horas da manhã, sem conversa. E tem uma razão biológica e acadêmica muito forte para isso estar no documento. O impacto no sono. Sim. Privação de sono ou alterar o ciclo biológico na adolescência afeta o crescimento e prejudica completamente a capacidade de aprendizado no dia seguinte. A lei simplesmente impede que a necessidade de produção industrial engula o descanso. Faz todo sentido. E além do horário, a fonte lista ambientes onde é expressamente proibida a presença de menores trabalhando. Locais insalubres, perigosos e os prejudiciais à moralidade.
O vocabulário usado nessa parte moral é quase uma viagem no tempo. De que menores não podem trabalhar em cassinos, cabarés e teatros de revista. E tem mais. Não podem vender bebidas alcoólicas no varejo. Reflete muito as preocupações urbanas da época em que o texto foi escrito. Mas espera que melhora. Eles não podem trabalhar em circos como acrobatas e saltimbancos. O termo saltimbancos entrega bem a idade da redação original. Mas se a gente tirar essa roupagem antiga, o princípio jurídico é super sofisticado. Como assim? É a presunção de vulnerabilidade. O Estado entende que o menor ainda não tem estrutura psicológica para lidar com ambientes focados em entretenimento adulto, álcool ou performance física de alto risco. Mas a própria fonte diz que não é uma proibição 100% cega. Existe uma brecha, certo? Sim, entra a figura do juiz de menores, como o texto chama, ele pode flexibilizar isso. Para trabalhos no meio artístico, por exemplo. Mas não vira festa. Não, o juízo atua como um filtro super rigoroso. Ele só autoriza se o trabalho tiver um fim educativo claro ou se for uma questão de sobrevivência. Sobrevivência da família toda. Exato, uma ocupação absolutamente indispensável para sustentar a casa. E mesmo na miséria extrema, a lei diz que essa flexibilização não pode prejudicar a moral do jovem. E a lei dá poder para a fiscalização agir rápido no dia a dia também. O poder de realocação. Isso. A fonte relata que, se o fiscal perceber que o trabalho está fazendo mal fisicamente ou moralmente, a empresa é obrigada a mudar o jovem de função na hora. E se não tiver outra função compatível na empresa? O contrato é rescindido. E os próprios pais podem pedir a extinção do contrato se notarem esses prejuízos no filho. Basicamente, o legislador avisa para a empresa que colocar o menor em função errada só vai gerar dor de cabeça. Rotatividade, perda de eficiência, é melhor nem tentar. E essa dor de cabeça por empregador continua nas regras de tempo de trabalho. A regra geral da CLT se aplica ao menor, mas cheia de amarras. O Departamento de Recursos Humanos sofre com essa parte. Imagino. Por exemplo, a fonte cita o descanso entre os turnos. É obrigatório um repouso de no mínimo 11 horas consecutivas. O que tira o menor das escalas malucas de dobras de turno que a gente vê em alguns setores. Sim, e as horas extras são quase uma lenda. Só são permitidas até 2 horas extras, e ainda assim têm que ser compensadas para não estourar o limite semanal. Ou em casos absurdamente excepcionais de força maior. Exato, força maior onde o trabalho do menor é imprescindível. Aí pode chegar até 12 horas. Mas a empresa tem que pagar um acréscimo de pelo menos 25% no salário. E tem aquela regra para quem tem mais de um emprego. Verdade. Se o menor trabalhar em 2 lugares diferentes, as horas de todos os empregos se somam para bater esse limite. Não dá para ter 2 expedientes de 6 horas em CNPJs diferentes para driblar a lei. Uma inteligência legislativa excelente para evitar pulverização de contratos. Com certeza. Agora, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O papel do empregador com a educação. A escola no local de trabalho. Essa parte do texto é impressionante. Muito. A lei diz textualmente que se o local de trabalho ficar a mais de 2 quilômetros de distância de uma escola e a empresa tiver mais de 30 menores analfabetos trabalhando lá, lembrando, jovens de 14 a 18 anos, o empregador é obrigado a agir. Ele não pode só ignorar o problema. Não pode. Ele é obrigado a manter um local apropriado para dar instrução primária a esses jovens. Olha como o Estado, na época, assume que não tem infraestrutura para atender todo mundo nas áreas industriais novas. Então ele terceiriza o problema para quem está lucrando com a mão de obra. A empresa assume o papel do Estado. Exatamente. O texto legal transforma o analfabetismo, que seria um problema social, em um problema de conformidade da empresa. Quer usar a força de trabalho jovem que não sabe ler, então vai ter que pagar conta de ensinar eles a ler. E avançando para algo mais presente no nosso dia a dia, a fonte detalha o contrato de aprendizagem. O famoso jovem aprendiz. Esse mesmo. É um contrato especial, com prazo máximo de 2 anos, focado na galera de 14 a 24 anos. E um detalhe inclusivo bacana na fonte é que não tem limite de idade nem de tempo para pessoas com deficiência. É a espinha dorsal da inserção hoje em dia. E a dependência que a lei cria entre o contrato e a educação formal é total. Como funciona essa trava?
A validade do contrato depende de o jovem estar matriculado e frequentando a escola regular, caso ele não tenha terminado o ensino médio. E ele também tem que estar inscrito em um programa técnico profissional. As empresas são obrigadas a contratar? Sim, o texto diz que as empresas têm que ter de 5 a 15% do seu quadro formado por aprendizes em funções que precisem de formação. Não é opcional. E a jornada deles é bem curta, né? Super restrita. No máximo, 6 horas diárias. E é terminantemente proibida a prorrogação ou compensação. Não tem hora extra para aprendiz. Nenhuma exceção? Só pode chegar a 8 horas se o jovem já terminou o ensino fundamental e se dentro dessas 8 horas já estiver contabilizado o tempo que ele passa na aula teórica de aprendizagem. A ideia é blindar o tempo de estudo. E isso fica bem claro nas regras para demissão que estão na fonte. O aprendiz não perde o emprego só se o contrato acabar ou se ele fizer 24 anos. Tem motivos bem específicos para rescisão antecipada. Sim, pode ser por desempenho insuficiente, por cometer uma falta disciplinar grave, e esse é o mais impactante, por ausência injustificada à escola que cause a perda do ano letivo. Isso levanta uma questão importante sobre a intenção da lei. Reprovar por falta na escola faz o jovem perder o salário. O emprego e a escola estão legalmente acorrentados. Exato. A lei transforma o emprego num fiscal indireto de presença escolar. O emprego vira a maior barreira contra a evasão. Fechando a parte operacional, a gente entra na burocracia e numas proteções finais que têm umas sacadas muito boas, começando pela carteira de trabalho. A CTPS, documento obrigatório para admissão. Isso, todo menor precisa dela. E a lei tem uma regra clara anti-fofoca patronal. Anti-retaliação. Perfeito. O empregador só pode anotar na carteira os dados básicos: salário, data de admissão, férias e a saída. Qualquer anotação extra que fuja disso gera multa. E por que isso está lá? Porque a carteira acompanha a pessoa a vida toda. A lei proíbe essas anotações extras para evitar que um chefe irritado queime o filme de um adolescente logo no primeiro emprego. Protege o futuro profissional dele. Tem lógica. Outra questão do dia a dia é o dinheiro. O menor pode assinar o recibo do seu salário sozinho todo mês, sem problema? Para o fluxo regular de pagamento, sim. Mas na hora da rescisão do contrato a coisa muda. Para assinar a rescisão e receber as indenizações, ele tem que estar acompanhado do responsável legal. Porque rescisão envolve cálculo, verba indenizatória, complexidade técnica. A lei não deixa um adolescente sozinho na sala do RH nesse momento. O responsável precisa estar lá para anular essa diferença de força. Agora, o ponto alto do documento. O aspecto jurídico mais forte de proteção que a fonte traz. A regra de ouro do artigo 440. Esse artigo é uma ferramenta jurídica genial. A fonte diz claramente: contra menores de 18 anos não corre prazo de prescrição. Como isso funciona na prática? Normalmente, no direito do trabalho, se você não processar a empresa rápido por um direito violado, você perde o direito. O tempo prescreve. O famoso prazo prescricional. Isso. Mas a lei entende que um adolescente de 15 anos que sofre um abuso não tem maturidade, nem dinheiro, nem força para entrar com o processo. E se os pais dele não fizerem nada, ele perderia os direitos. Injusto. Muito. Então, o que o artigo 440 faz? Ele congela o relógio da justiça. Se os direitos trabalhistas desse adolescente forem violados, o prazo para ele cobrar na justiça só começa a contar no dia exato do aniversário de 18 anos dele. Que proteção absurda de boa. É a neutralização do tempo contra a impunidade. Exatamente. Dá a ele a chance de se defender quando for adulto. Bom, resumindo a essência de todo esse nosso mergulho nos documentos, o que a gente vê na legislação da CLT é a criação de uma teia de segurança gigante. Uma barreira de contenção mesmo. Onde a lógica é simples. O lucro da empresa e a produção nunca podem estar acima do boletim escolar, do descanso noturno e do desenvolvimento saudável da juventude. O custo produtivo incorpora o custo social. Então, o que tudo isso significa para quem está nos acompanhando hoje? Significa que a lei tenta construir um modelo de sociedade muito específico. Como assim? Seja para o gestor liderando uma empresa que contrata jovens aprendizes, ou para um familiar ajudando um adolescente no primeiro emprego,
Entender a CLT é entender que a prioridade absoluta é o cidadão, não a linha de montagem. O desenvolvimento humano de longo prazo ganha do lucro rápido de curto prazo. E isso nos deixa com um pensamento final bem instigante. Uma reflexão que vai além das páginas do documento que lemos hoje. Uma provocação para nossa audiência. Isso. A gente passou esse tempo todo analisando como a CLT ergue muros rígidos contra a exploração, contra o dano físico e moral no trabalho tradicional. Vimos regras para fábricas, comércio, horários noturnos e até proibições sobre trabalhar em circos. Proteções muito visíveis e palpáveis. Mas pensa no mundo de hoje. Como essa lógica de proteção tão rigorosa poderia ou mesmo deveria ser aplicada agora? No meio digital. Exatamente. Hoje temos milhares de adolescentes monetizando suas próprias vidas, rotinas e quartos na internet. Influenciadores digitais gerando lucros expressivos para si e para plataformas globais enormes. E onde fica o fiscal nessa hora? Aí que tá. Nessas plataformas digitais, os conceitos clássicos da CLT como empregador, horário de trabalho definido e local insalubre ficam completamente invisíveis. Como proteger a saúde mental e o tempo de desenvolvimento de quem trabalha dentro do grande circo digital dos algoritmos? Fica o questionamento para todos nós pensarmos. É um excelente gancho para reflexão. Agradecemos muito a todos que nos acompanharam em mais essa análise detalhada das fontes e até a nossa próxima discussão aprofundada.